Semifinal da Copa do Nordeste chegando e Bahia e CRB vão se enfrentar no próximo domingo valendo vaga na final. Mas quem é o melhor time? Bahia, CRB. Quem é o melhor treinador? Rogério Ceni ou Daniel Paulista? Quem é o melhor centroavante? Everaldo ou Anselmo Ramon? A gente vai descobrir a partir de agora. Roda a vinheta, meu diretor! Rapaz, esse 1-1 tá demais, hein? Eu acho que a corneta vai soar lá na Bahia, vai soar lá em Alagoas, mas a gente vai já pro primeiro embate no gol, né? A gente já tem aqui um duelo muito interessante, Marcos Felipe e Matheus, e de cara já vou dizendo a você que eu vou ficar com Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe vai fazendo uma temporada um pouco melhor do que o Matheus chegou ali na reta final da Copa do Nordeste, então eu vejo o Marcos Felipe, que inicialmente o Rogério Ceni tinha a ideia de fazer um rodízio, né? Ele com o goleiro reserva, mas depois o Marcos Felipe assumiu a titularidade e vem sendo uma peça fundamental dentro do Bahia, um jogador que tem dado essa segurança para os seus defensores e por isso que também o Bahia tem jogado esse futebol bonito, porque tem um goleiro que nos momentos certos ele também é uma peça fundamental. Então, no gol, Marcos Felipe. E saindo do gol, a gente vai para a lateral direita, né? Santiago Arias ou Hereda. Santiago Arias, selecionável, vai disputar aí os amistosos pré-Copa América. E o Hereda é um lateral muito promissor que surgiu no Náutico, mas que tem feito uma boa temporada no CRB. Eu vou de Santiago Arias, né? O Santiago Arias encaixou muito bem na equipe do Bahia, né? O Gilberto chegou com toda a pompa, com toda a expertise de ser um jogador que vinha atuando no futebol europeu, jogando no Benfica, tinha identificação e que era um lateral que poderia ser o titular de fato, mas aí não conseguiu engrenar. Santiago Arias chega e assume essa posição e o time do Bahia ganha uma competitividade muito alta no setor direito, né? E aí o jogador começou a desempenhar um bom papel, é um lateral muito bem equilibrado, chega bem no fundo, também defende bem. O Hereda, depois de uma temporada de altos e baixos, a de 2023, nessa temporada tem se firmado como titular, tem feito bons jogos, contribuindo com gols, assistências, mas está um degrau abaixo do Santiago Arias. Indo agora para a defesa, Gabriel Xavier, o Simon, né? Gabriel Xavier entrou no Bahia, demorou a entrar, né? Demorou a entrar no Bahia, mas quando entrou para ficar, né? Ele contra o Simon. Eu vou de Gabriel Xavier, não tem muita enrolação não aqui. O Gabriel Xavier chegou e tem sido uma peça fundamental nessa consolidação defensiva da equipe do Bahia, do Rogério Ceni, do Sener! O Sener colocou o Gabriel Xavier e o Gabriel Xavier, tem ganhado duelos fora da grande área, desarme, cara duro, correto, ganha todos os duelos por cima, tem formado uma boa dupla com o Canu, colocou aí alguns zagueiros no banco de reservas, então um jogador que, para mim hoje, no duelo com o Simon, ele leva vantagem, né? O Simon vem fazendo uma boa temporada, mas alguns degraus abaixo, né? O Simon é um zagueiro de boa imposição física, de bons duelos aéreos, mas que ainda comete algumas falhas fora da grande área. Então, nesse quesito, para mim, o Gabriel Xavier é mais jogador e está no momento muito melhor para essa Copa do Nordeste. Indo agora para o setor esquerdo de defesa, Canu e Alemão. Cara, duelo bom, hein? Dois zagueiros de boa velocidade. O Canu encaixou bem ali, tinha algumas deficiências, mas com a chegada do Gabriel Xavier deu um respaldo maior. E o Alemão é um zagueiro que tem na sua multifuncionalidade um aspecto muito interessante, né? Porque já jogou de lateral, então tem uma boa velocidade, é um zagueiro que recompõe muito bem e apoia, é muito interessante, mas o Canu é um jogador que hoje está um degrau acima do Alemão, então por isso eu vou de Canu, porque é um zagueiro que constrói bem pelo lado esquerdo de defesa, tem dado um respaldo muito interessante para o Luciano Juba e dentro da grande área tem cortado praticamente quase tudo. Vamos chegar agora no setor esquerdo, né? Luciano Juba e o William Formiga. Eu vou de Luciano Juba, né? Sem muita celeuma. Luciano Juba tem um teto altíssimo. Rogério Ceni está apostando nele como lateral. Chegou ali para ser uma solução do meio para frente. Mas o Sener disse, não, comigo vai jogar como lateral. Teve uma certa dificuldade de readaptação no início.
defendendo mal, numa linha de 4, mas hoje tem ido melhor, né? Tem ido melhor. É um jogador que, com a posse de bola, construindo ali na saída de 3 muitas vezes, ou numa saída mais sustentada, tem qualificado o passe, encontrado os meias em condições de progredir com a bola, então, e quando chega no fundo tem um bom cruzamento, né? Tem um excelente cruzamento, e eu acho que a aposta do Senner tá muito certa, porque o Luciano Juba nessa posição pode alcançar lugares que, como meia esquerdo, meia atacante, ele não iria alcançar. O William Formiga é um lateral de boa imposição física, de chegada no fundo, mas que não tem tanta qualidade no cruzamento, na finalização, e também defensivamente em alguns momentos deixa a desejar. Então, por isso, Luciano Juba é o meu escolhido do 1 para 1. Agora a gente vai chegando num setor, cara, que o Bahia vai levar muita vantagem, né? Eu acho que Caio Alexandre e Falcão são dois meio-campistas de características similares, que atuam em zonas do campo muito parecidas, mas que as suas individualidades elas se dissipam um pouco, né? E eu vou de Caio Alexandre, eu vou explicar o porquê eu vou de Caio Alexandre. Porque o Caio Alexandre é um meio-campista muito mais influente, muito mais impactante e determinante para a sua equipe ofensivamente. É um jogador que tem uma visão de jogo, tem um arco, tem uma metida na bola diferenciada, cara. Ele consegue quebrar linhas a partir de um passe de 30, 40 metros. Isso é muito importante. O Falcão é um jogador que tem essa característica de ser um bom iniciador de jogadas, mas que não tem um impacto tão grande na ofensividade da equipe do CRB. É um jogador que chega um pouco mais duro, por exemplo, né? Desarma mais do que o Caio Alexandre, mas ofensivamente o impacto, defensivamente ali eles estão, o Caio e o Falcão estão um degrauzinho acima, mas no todo eu vejo como o Caio Alexandre um jogador muito superior ao Falcão. Seguindo no meio campo agora, Jean Lucas e Rômulo. Cara, Jean Lucas e Rômulo, hein? São jogadores que atuam em setores diferentes do campo, né? O Jean Lucas atua mais pelo setor esquerdo, o Rômulo mais pelo setor direito, mas que tem papéis muito similares. Mas eu vou de Jean Lucas, né? Um jogador que tem um teto maior, tem feito uma excelente temporada com a equipe do Bahia, tem tido um impacto muito interessante. É um jogador que tem a tendência de se tornar um todo campista, né? Porque é um cara que tem se movimentado bastante nesse quadrado de meio que o time do Bahia do Rogério Ceni tem utilizado, né? E tem uma boa chegada na frente, é um cara que finaliza de média distância, tem um bom chute, um bom arremate, fisicamente muito completo, vai para frente, é um box to box. O Rômulo já tem uma característica um pouco diferente, mesmo atuando mais à frente no corredor direito, é um cara que gosta de pensar mais o jogo, de tentar encontrar os seus companheiros no entrelinha, tem uma média boa, interessante de passe-chave, né? Um passe-chave por jogo, né? Aquele passe que deixa seu companheiro na cara do gol, mas eu vou de Jean Lucas. Rapaz, o torcedor do CRB vai ficar maluco comigo porque só tá dando Bahia, né? Mas meu amigo, o duelo é difícil mesmo. Indo para um setor mais à frente, mais ainda no meio campo, Cauli e GG. É um duelo interessante, né? O Cauli dispensa muitos comentários. Jogador que tem um nível de compreensão do jogo acima da média do futebol brasileiro, né? E de execução também muito alto. O GG também é um atleta que é muito interessante, que atua bastante ali naquele corredor interior, tem uma boa chegada na grande área, finaliza bem, mas o Cauli é o Cauli, não tem pra onde. Eu vou de Cauli, não tem muita celeuma. O Cauli é o meu escolhido porque é um cara diferente, é muito completo, né? É um jogador que atua muito bem quando tem a posse de bola, pensa o jogo, orquestra a equipe, indica, é uma liderança ativa e sem a bola destrói muitas jogadas, é muito ativo, tem um perde pressiona muito bom. Então, Cauli, sem muito mais explicações, é o meu escolhido nesse 1 para 1. Para o duelo, Everton Ribeiro e Léo Pereira, né? Everton Ribeiro atua um pouco mais deslocado pelo setor direito, então vai duelar com o Léo Pereira. São jogadores de características diferentes, né? O Léo Pereira é um jogador muito mais agudo, de velocidade, de drible em velocidade. O Everton Ribeiro tem até essa característica do drible, mas o seu drible é um pouco diferente, utiliza a pausa, utiliza o engano, então não tem muito aí o que escolher. Everton Ribeiro é o meu escolhido porque
é craque. É craque. O Everton Ribeiro é craque. Dificilmente nesse 1-1 vai ter alguém aqui no futebol nordestino para vencê-lo. É um jogador que tem tido impacto gigantesco no Bahia, não só de mídia, não só de holofote, de trazer a confiança para o torcedor, mas em campo mesmo. É um jogador que ofensivamente dispensa comentários, contribuindo, né? E defensivamente tem feito um papel importantíssimo. É um cara que recompõe bem, é um cara que faz o perde pressiona, é um cara que em bloco baixo tá pressionando os adversários, recuperando essa bola e já distribuindo. Então não tem muito o que falar. Everton Ribeiro é o meu escolhido nesse 1-1. Indo para o setor oposto, né, de meio campo ali, Tassiano e Labandeira, né? Mais uma comparação assim de características diferentes. Labandeira, um jogador também de 1 contra 1, de velocidade, de drible em velocidade. O Tassiano também tem até essa característica, né, de ser um cara que dribla em velocidade também. Mas o Tassiano é um jogador multifunção. Joga como segundo homem, como terceiro, como meio atacante, como centroavante, falso 9. Tassiano, meu amigo, é você. Não tem para onde correr. É um jogador muito, muito excepcional no sentido da palavra de ser um cara coringa. É um cara onde você escalar, ele se adapta e joga muito, cara. E joga muito. Tava jogando como falso 9, fazendo gols, dando assistências, jogando um pouco mais aberto agora pela esquerda, contribuindo tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então é um jogador que, cara, é altíssima prateleira do futebol brasileiro. Não é só do futebol nordestino, não. Altíssima prateleira do futebol brasileiro. Tassiano tá aí escolhido. E agora a gente vai caminhando para a posição de centroavante, né? Quem é o melhor? Everaldo ou Anselmo Ramon? Rapaz, eu vou de Anselmo Ramon. Sem pestanejar, Anselmo Ramon vem fazendo uma temporada, mais uma, né, temporada muito convincente. São 16 gols e 2 assistências, né? 5 gols na Copa do Nordeste. O Everaldo tem tido até um bom recorte de Campeonato Brasileiro, 3 gols em 6 jogos. Mas ainda é pouco, ainda não engrenou. O Anselmo Ramon é um jogador mais completo, que tem entregado muito mais. E nesse momento, de fato, é o melhor para esse duelo de 1 contra 1. Se eu tivesse que escolher, sem dúvida, era Anselmo Ramon. Toma a camisa 9, garotinho. E agora vamos para o duelo na comissão técnica, né? Quem é o melhor treinador? Rogério Ceni ou Daniel Paulista? Quem eu escolheria para comandar a minha equipe? Rogério Ceni. Rogério Ceni faz um trabalho muito interessante no Bahia. Treinador que, claro, diante do seu contexto milionário, claro que a tendência era que desse muito mais certo, né? Mas a responsabilidade é tão grande quanto, né? O nível de investimento que o Bahia tem. Então, o futebol que o Bahia joga é compatível com o investimento que tem feito. E o trabalho do Rogério Ceni é uma ponte muito boa entre investimento e futebol jogado. Um treinador que reviu as suas convicções do primeiro trimestre ali de Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste. Montou uma equipe muito interessante fazendo esse planejamento e tem colhido os frutos. Fez um encaixe muito bom, né? Esse quarteto de meio, quarteto mágico, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Tassiano. É um quarteto muito móvel e que é o coração desse Bahia. Um Bahia que é protagonista, um Bahia que há muito tempo o torcedor não via, que buscava incomodar os grandes do cenário brasileiro e que tá ali brigando, tá ali no G4, né? Tá incomodando, tá brigando pela liderança, mas um Bahia muito forte e que na Copa do Nordeste, sem sombra de dúvidas, com esse trabalho do Rogério Ceni, é favoritaço para conquistar o título. Mas o Daniel Paulista também faz um trabalho muito honesto num contexto muito mais humilde, né? De investimento, de estrutura também. Mas não é uma estrutura ruim, é uma estrutura boa dentro do cenário brasileiro. Mas tem uma perspectiva um pouco mais modesta, né? Vai buscar nessa Copa do Nordeste tentar dar esse salto, né? Que o CRB ainda não deu. De ser protagonista na região. E no cenário nacional de brigar pelo acesso, né? Porque isso eu acho que faz com que o CRB dê uma subida de patamar que seria muito interessante. O trabalho do Daniel é uma mola propulsora, né? Porque é um treinador que conhece bem o clube, conhece bem os jogadores que tem no elenco e tem feito um excelente trabalho, uma equipe muito competitiva. Joga um primor de futebol, mas compete bastante e deve também engrossar o caldo pro lado do Bahia. E aí, torcedor do Bahia, torcedor do CRB, gostaram desse 1-1?
Tem alguma corneta aí? Pode cornetar, mas com responsabilidade, com respeito, que Paião gosta. Paião gosta do respeito, Paião sempre tá ali respondendo nas mensagens, então é sempre bacana a gente enriquecer o nosso conteúdo com um debate bem legal, bem amistoso. Então pode comentar aqui qual era a sua escalação para esse X1. Então deixa aqui e vou deixar como sugestão 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.